Querido Deus, Pai Celestial, Pai Celestial, soberano, único, eterno, o Senhor que criou todas as coisas e criou o ser humano. O Senhor criou, Senhor, homens e mulheres, o homem e a mulher, mas criou a imagem e semelhança do Senhor. Não para as trevas, não para o sofrimento, não para desgraças, mas sabemos que precisamos, Senhor, ter o nosso coração inteiro voltado para o Senhor. Nossos sentidos, nossa alma. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito. Pai Celestial, que o Senhor encontre o nosso coração verdadeiramente receptivo, preparado. Senhor nosso Deus, tome a tua direção. Que não sejamos homens e mulheres de oração tão somente neste momento, mas em todo o tempo nosso coração voltado para o Senhor. Senhor, vem tomar a tua direção. Precisamos muito, muito, em tudo. Nós somos dependentes do Senhor. E desejamos ardentemente, Pai, Senhor, dar frutos, alegrar o teu coração. Já temos, Senhor, o conhecimento da verdade, sabemos que só se vive uma vida nesta terra. E essa vida, Senhor, tem de ser vivida com alegria para o Senhor. O Senhor, como Pai, é zeloso. O Senhor disciplina, o Senhor ensina, o Senhor corrige. Mas amor igual ao teu não existe. Porque o Senhor ama o mundo, aborrece o pecado. Mas o Senhor ama o mundo. O Senhor ama o pecador. Está escrito e sabemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele, e deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, nós agradecemos de todo o coração o encontro com o Senhor, Pai. Foi o encontro com a verdade, o encontro com a luz. Nosso Deus, muito obrigada. Estamos hoje aqui para fortificar os propósitos. Senhor, aprofundar raízes em tua presença, porque o Senhor nos ensina que nós devemos ser árvores de justiça, uma plantação do Senhor. O Senhor nos ensina e nos diz que nós somos uma casa, e a casa, para aguentar tempestades torrenciais, ela precisa ter alicerces profundos e muito firmes. Nosso Deus, em nome de Jesus, fale conosco. Pedimos de coração. E desde já, Senhor, consciente de que só depende de cada um de nós. Obrigada, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Nós continuamos entendendo, buscando, o entendimento sobre a fé. A palavra fé é muito, muito falada, muito, muito, extremamente. Palavra fé, palavra amor, todo mundo fala, em muitos momentos. A questão é viver isso, viver isso. Então nós vamos lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. E hoje nós vamos aqui no versículo 7. Quem lê comigo? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu
e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém, pessoal? Amém? Então vamos lá. Bom, gente, muita gente que é de Jesus nos nossos dias, quando pensa assim, homens como Abraão, como Moisés, como Noé, pensa assim que Deus se materializou e foi frente a frente a cada um deles, mas eu sou Deus, eu vim aqui para te dizer isso, para você fazer isso. O Senhor Deus até se materializou em alguns momentos, e Jesus tomou a forma, apareceu na figura de um anjo, algumas vezes, mas não foi o caso de Noé. Deus falou com Noé, ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha nenhum manuscrito, ele creu. Ele assumiu e ele fez o que Deus mandou. Isso o classificou como um homem de fé. Então ele entrou aqui nesse capítulo do Novo Testamento, da Carta aos Hebreus, que é conhecido, esse capítulo é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Então começa falando de fé e fala da fé de alguns, e aqui com toda a clareza de Noé, que Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Esse é o primeiro ponto a ser observado, né, gente? Porque a Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus Cristo, que esteve aqui na terra, na forma humana, na forma de homem, ele falou muitas coisas que ainda não aconteceram. Uma delas é a sua volta. Poucos cristãos, não é? Nem todo mundo foca isso. A outra coisa que Jesus falou, né, é que nós devemos estar atentos aos momentos, ao tempo. Então tá. O Noé foi divinamente, ou seja, foi avisado pelo próprio Senhor Deus, coisas que ele não via, mas ele colocou dentro de si e logo colocou em prática. Então, Noé é o nosso assunto hoje. Gênesis capítulo 6. Então, iniciando no versículo 5, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém, pessoal? Bom, duas coisas devem nos chamar bastante atenção. A primeira é que a maldade da humanidade, do ser humano, cresceu muito sobre a terra. Aqui o Espírito Santo diz que se multiplicou. Misericórdia. E como Deus observa isso, não é? E a segunda, logo a seguir então, é que diz aqui no versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos. Então, os olhos de Deus percorreram a terra e percorrem até hoje, procurando alguém, não é? Que o busque, que creia nele, que pense nele, não é? Literalmente, que queira conhecê-lo. É aí que muita gente se perde, pessoal, porque que tem de gente de Jesus que ao passar por lutas e problemas
pensa que Deus abandonou, que Deus não está prestando atenção, que Deus não está olhando, e se esquece de um ponto principal na sua vida: atentar bem para os olhos de Deus. E isso está na Bíblia. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Isso está no Salmo 34, versículo 15. Não mudou nada. Os olhos do Senhor estão. Olha o tempo do verbo, continua. No Salmo 101, o Espírito Santo revela que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra para que andem com Ele. Ele quer essas pessoas porque pensam nele, porque querem conhecê-lo, porque querem servi-lo, porque querem ser guiadas por Ele. Então você vê em várias partes. E muitas outras. Então os olhos do Senhor percorrem a terra. Aí você diz: meu Deus, por que a terra está do jeito que está? Meu Deus, por que a humanidade está do jeito que está? Por causa do coração. Jeremias diz que o coração é enganoso. Pessoas amam profundamente, ou melhor, dizem que amam. Nas primeiras encrencas, se aborrecem, se detestam e até se odeiam. Você vê que coisa é o coração humano. Assim também, gente. Muita gente, né, começa bem sua vida de fé, começa como adorador de Deus, depois as respostas não vêm de imediato, já um esfriamento na fé, de repente nesse esfriamento um distanciamento, e em pouco tempo voltam a viver como viviam antes, nem sempre na maldade, mas muitas vezes afastados e não percebem. Então é preciso atentar para os olhos de Deus. Então os olhos de Deus estão procurando pessoas que queiram andar com Ele, que queiram andar com Deus. Aí tá. Aí vem a palavra e diz que Noé achou graça. Vamos lá de novo aqui, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Bom, para achar graça aos olhos, como Deus observou. Como Deus observou. E agora então as atenções de Deus vão todas para Noé, porque todos os outros, toda a humanidade, toda a raça humana não está querendo saber de Deus. Então ele se volta para Noé. Viver da fé, irmãos, literalmente é uma arte espiritual, porque você não vê Deus. Se você não vigiar a sua comunhão com Deus, né, a parte física e material toma conta de tudo. Então, despertar a fé pelo entendimento, começar uma comunhão com Deus e alimentar isso, depende de cada um. Deus não muda e não mudará em nada. Se os olhos dele continuam procurando, os olhos dele estão focados sobre a terra. Aí você diz: não é possível. Pois é, gente. A questão é a forma. Muita gente diz: eu creio em Deus, mas não para ouvir a sua palavra. Só tem um meio de se chegar perto de Deus. Qual é? Pela palavra. Já começa aí uma gama de pessoas já se perde. Por quê? A fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Todas as pessoas na terra querem ouvir a palavra de Deus. Caramba, tem gente que diz que tem uma fé explosiva. Ah, minha fé, eu tenho muita fé. Eu tenho toda a fé do mundo. Mas não escuta a palavra de Deus. Acabou. O Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. Então agora Deus vai se apresentar a Noé, porque ele achou graça. Ele pensava em Deus. Ele respeitava Deus. Ele buscava Deus. Aí vem o versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Você vê aqui coisa linda, né? Deus já vai dizendo a Noé que ele vai construir a arca. Ele vai construir a arca. Em que Deus está pensando? Deus está pensando no Noé, porque ele achou graça aos olhos de Deus. Agora, o que nós devemos atentar, irmãos?
que os olhos do Senhor, eles vão nas profundezas de um ser humano. Deus não olha apenas a parte externa do ser humano, como as pessoas fazem. Todo mundo olha a cara, olha o corpo, olha, não é, a forma de vestir, disso, daquilo, mas Deus, ele vai lá dentro do coração. Esse foi o ponto que chamou a atenção de Deus. O que Noé tinha dentro dele? Sabe o que Noé tinha? Além de pensar em Deus e buscar a Deus, ele tinha uma preocupação com a sua família. Tem gente que diz que ama muito a sua família e é de Jesus. Tem gente que é de Jesus e diz que se preocupa muito com a sua família. Mas se preocupasse, construiria a arca da salvação da sua família. Pastora, eu vou hoje construir uma arca. O mundo vai acabar em águas? Não, irmãos. Uma arca espiritual. A arca espiritual é construída e precisa ser construída. E necessita que hajam cristãos que se disponham, cada um, a construir a arca para a sua salvação e da sua família. Muita gente vai se perder porque não tem alguém que se ponha diante de Deus em favor da sua família. Noé, sem saber, ele foi um sacerdote sobre a sua casa. Ele não sabia porque esses termos ainda não eram conhecidos. A Bíblia não tinha sido escrita. O primeiro sacerdote foi no ministério de Moisés, quando Deus levantou Arão para ser o sumo sacerdote sobre todo o povo de Israel. Abraão foi sacerdote, mas também não tinha nada escrito. E nós temos, irmãos. Muita gente lê a palavra, escuta a palavra, é de Jesus, mas não assume sua posição ou as suas posições espirituais. O que tem de gente que a gente escuta, o que nós ouvimos de muitos, maioria de cristãos nos nossos dias é: Jesus já fez tudo, não preciso fazer nada. Jesus já fez tudo, não preciso fazer nada. Isso tem sido um grande problema diante do Espírito Santo, porque não há quem queira pagar o preço da construção da arca espiritual. É necessário, sim, construir uma arca espiritual. E Deus então mandou que Noé construísse a arca para a salvação dele e da sua família. Vamos dar continuidade? Vamos lá? Versículo, continuando então aqui. Vamos pular aqui para o versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu concerto, o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Olha aí, olha aí. Deus se preocupou com a família de Noé. A Bíblia não diz que a família achou graça aos olhos de Deus, não. A Bíblia não está dizendo que a família de Noé achou graça aos olhos de Deus. Está dizendo que ele achou graça aos olhos de Deus. Quem tem um encontro real com Jesus, irmãos, é um representante de Deus sobre a sua casa. Mas é um representante da sua família diante de Deus. E pagar esse preço. Começando então as orações. A arca é espiritual hoje, irmãos. Hoje não é uma arca física. O físico vai fazer parte de alguns fatores que vão chamar a atenção das pessoas para você, o seu comportamento, se você realmente tem ou não tem Jesus. A coisa que as pessoas mais apontam, exatamente isso. Você é evangélico? No final nós vamos tratar disso. O que nós lemos lá em Hebreus 11, Novo Testamento, quase no finalzinho da Bíblia, não é? Que Noé, divinamente avisado,
né? Ele temeu, marca que, não precisa marcar, no capítulo 6 ainda, voltando rapidamente, Hebreus 11. Hebreus 11. É o versículo 7 que fala de Noé, né? Então, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Alguém já disse para você que você perde tempo dentro de igreja? Quem já falou isso para você? Quem já ouviu esse tipo de coisa? E você vive dentro de igreja, fica perdendo seu tempo, você não curte a vida, você não aproveita a vida, você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz aquilo outro. Todo cristão é livre, como todo ser humano livre é, né, para fazer suas escolhas. Toda a humanidade ela é livre do mesmo jeito. O único que Deus encontrou pensando nele e preocupado com a sua família foi o Noé. Muita gente se preocupa com a família, irmãos. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão até exagerando, chegando aos extremos. Tem gente que chega a ter 3 empregos para dar um conforto espetacular à sua família. Se buscasse a Deus de todo o coração, se buscasse a comunhão, né, seguiria Jesus. Jesus diz, quando ele fala sobre a ansiedade, lá em Mateus 6, algumas coisas que Jesus diz tem que ser base no coração de todo cristão que quer agradar a Deus e quer realmente ser dirigido e quer a salvação da sua família. Uma das coisas que Jesus diz é: não esteja ansioso por nada pelas coisas da terra. Aí ele diz assim: o vosso Pai Celestial sabe muito bem as coisas que vocês precisam. Quem já leu isso? Deus sabe, irmãos, no padrão de vida de cada um, o que cada um precisa para essa vida. O problema é que a ansiedade toma frente de Deus. Um grande tropeço na vida espiritual de muitos filhos de Deus realmente é a ansiedade. A ansiedade, ela é uma inquietação do coração. Então impede a sensibilidade ao Espírito Santo. Por que nós devemos nos consagrar de quando em quando um jejum, orações? Mas por que devemos meditar? Para nós estarmos ligados ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos guiar, nos dirigir, nos inspirar. E nem sempre o cristão está disponível para que o Espírito Santo possa dirigir, possa guiar, possa inspirar. E às vezes o cristão se atrapalha tomando a frente de Deus. Vive uma vida soberbada, vive numa correria só, e as coisas principais, que seriam o alvo e o foco, ficam normalmente em segundo plano. Então, o Noé, observa comigo, divinamente avisado. Ah, pastor, mas Deus não me avisou. O quê? Você nunca leu os evangelhos, Jesus dizendo que quem o serve, quem persevera servindo até o fim, vai ser salvo? Que ele vai voltar como um raio que se mostra no Oriente e se põe no Ocidente? Você já leu. Que ele vai voltar, que existe um céu e um inferno? Você nunca leu isso? E nunca leu o apóstolo Paulo dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa? Esse crer é uma vez? Esse crer é só no domingo? Esse crer é só na hora do culto? Não, é alimentar uma fé e trabalhar para a salvação da família. Construção da arca, a arca espiritual. Avisados, todos os cristãos são. É só ler os evangelhos, os avisos estão ali. Jesus falando, as cartas de Paulo, enfim. Voltando lá em Gênesis 6. Agora nós vamos ver
nós estamos no versículo 18, né? Vamos reler o 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Dá uma paradinha. Você observa que Deus aponta, né, quem vai entrar na arca com ele. Então, ele não deixou a esposa de fora, não deixou os filhos, não deixou as noras. Olha só, porque o Noé ainda não tinha netos. Então, era ele, a mulher dele, os 3 filhos homens e as 3 noras. E Deus colocou as mulheres de teus filhos. As sogras de Jesus hoje se preocupam em orar pelas noras. Principalmente quando as noras atacam ou quando a nora ataca. Tem linguagem no mundo que é de arrepiar. Uma senhora aqui dentro falou para mim: pastora, a senhora fala, é muito fácil, mas a minha sogra, ela tem espinhos. E eu falei, a Roseira também tem, por que não contempla a Rosa? É impossível que ela não tenha alguma coisa boa. No mínimo, ela teve algo muito bom, um filho que lhe entregou. Se não fosse ela, você não tinha esse marido. Não está vindo mais não, já saiu daqui. Ela queria que eu concordasse com ela. Não entende, as pessoas não entendem o que é a prática da palavra. Caramba, não é o que... Tem que trabalhar o coração, irmãos. É seguir a Jesus de verdade. Tem gente que pensa que a vida com Jesus é de sobremesas e parque de diversões. Só tem lazer, só tem lazer, só tem lazer. Tem trabalho. Trabalho. Trabalho, literalmente trabalho. João capítulo 6, versículo 27. A gente volta aqui já já. João capítulo 6, versículo 27. Vamos juntos? Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Vamos atentar bem para essas palavras de Jesus. Bom, ordem imperativa, trabalhai. Sou uma pessoa trabalhadora, sou batalhador, eu sou batalhador. Amém. Não pela comida que perece. Que isso? Deus não está dizendo seja preguiçoso. Jesus está dizendo seja focado. Tenha propósitos na sua vida espiritual. Gente, o entendimento da palavra aberto, revelado, que entra no teu coração, o Espírito de Deus te dirigindo, de repente você faz uma oração fervorosa que você resolve um problemão que dinheiro não resolveria, que uma pessoa sábia desse mundo não resolveria, tá? Porque você trabalhou para que a palavra de Deus se cumprisse na sua vida. O foco do cristão tem de ser esse: cumprir a palavra para que a palavra se cumpra na sua vida. Ou seja, o alvo principal qual é? Salvação eterna. E somado a esse, a salvação da família. E aí o que decorre disso? As bênçãos da terra. Só que as pessoas estão invertendo as coisas e colocando as bênçãos da terra na frente do maior valor, que é fazer a palavra se cumprir. Criar alicerces. Tá bom. Deus não rejeita ninguém, mas Ele vai ter prazer numa pessoa que não tem prazer nele, que só busca as coisas terrenas. Isso tem acontecido muito. O que Deus mandou Noé fazer, ele não pensou 2 vezes. Ele amava a sua família, mas ele amou a Deus. Então o que Deus mandou, ele fez. Trabalhar e não pela comida que perece. Deus está dizendo que o seu foco principal não seja as coisas terrenas.
Jesus já disse que acrescenta, Ele vai dar inspiração, revelação, Ele vai dar as condições. Ele é quem vai abençoar. Mas pela comida que permanece para a vida eterna. Caramba, há uma eternidade. E a família? Então vamos trabalhar para que a palavra de Deus se cumpra na família e focando literalmente os verdadeiros valores. E foi o que Noé fez. Antes de Deus mandar Noé construir a arca, Noé já achou graça aos olhos de Deus. Então a primeira coisa agora, depois de tudo isso voltando a ser observada é: eu estou agradando a Deus? Eu busco o Espírito de Deus? Ou eu vivo momentos religiosos e vivo a minha vida? Esse é o primeiro foco. Eu vivo para Deus. Deus me fez a sua imagem e semelhança, de luz e não de trevas, de santidade e não de sujeira. Vamos lá, para dar alegrias a Ele, mas para vencer nessa terra. Só que Ele coloca as coisas terrenas literalmente sob os seus cuidados para dizer: você busca primeiro o meu reino, a justiça de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Voltando lá então em Noé capítulo 7 agora. O título do capítulo 7 é: Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Amém? Olha a palavra justo. Ué, essa palavra acontece diversas vezes nas Escrituras. Lá mesmo na carta aos Hebreus, um capítulo antes da galeria dos heróis da fé, a gente encontra assim, né? Mas o justo viverá da fé. Quem Deus considera justo? Ele está considerando Noé. Por quê? Porque Noé fez o que ele mandou. Noé creu no que ele falou. Noé não duvidou e colocou em prática. Isso para o mundo hoje é aberrativo, pessoal. Quando o cristão decide viver realmente uma vida de fé em Deus, de oração, de santidade, ele incomoda. Porque religião as pessoas aceitam, mas Jesus não é religião. Ele é o Filho de Deus que veio salvar o mundo e trouxe ensinamentos. Aí os ensinamentos estão na Bíblia. Aí você começa a seguir os ensinamentos. Você começa a se diferenciar pela fé. Você começa a buscar de Deus o seu socorro. Você começa a ouvir a Deus de todo o coração e começa a ser dirigido pela palavra. Aí se incomoda. O diabo não sossega, ele não quer ninguém grudado em Jesus para ser salvo. Ele não quer ninguém abençoado por Deus, porque as bênçãos de Deus, elas são verdadeiramente bênçãos. O diabo não quer, Satanás, ele dia e noite engana a humanidade, o Espírito Santo mostra. Bom, então Deus fez o pacto com Noé. Agora eu quero que você observe um versículo do capítulo 6 e compare comigo com um do versículo 7. No capítulo 6, versículo 22. Quem lê comigo? Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Como é que eu posso ter certeza que eu estou fazendo o que Deus me manda? É tão simples. O que Deus me manda está na Bíblia? Está na Bíblia. E eu estou fazendo aquilo que eu ouvi de Deus e entendi. O que eu recebi da palavra, que eu entendi. Esse é o ponto. Então vamos lá. Nós contemplamos nas epístolas de Paulo a preocupação dele com as almas. E Paulo demonstrava essa preocupação escrevendo cartas às igrejas. As pessoas que ele ganhava para Jesus, que eram para ele literalmente como família. Então você pensa
na sua família. E aí vamos lá, o que nós podemos fazer espiritualmente pela família, para que a família seja salva, se cada um vai ter que ter um encontro com Jesus? Nós podemos sim. A Bíblia diz que nós temos duas posições em Cristo, estando aqui na terra: reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, vamos lá? Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos juntos? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Duas posições, reis e sacerdotes. Aí o que você pensa? Mas meu Deus, o que tem a ver a palavra rei? O que tem a ver monarquia comigo, conosco? Não é? No século 21, entrada do terceiro milênio. Então, a figura que Deus usa, que o Espírito Santo usa de reis, que significa poder. Uma das coisas que Jesus deu aos discípulos e continua dando, que o verbo está sempre no presente, Jesus diz assim: eu vos dou o poder. Eu dou poder sobre os espíritos malignos. Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Quantos cristãos se interessam, não é, em trabalhar esse poder, em vigiar esse poder? Quantos cristãos se interessam em conhecer o mundo espiritual pela palavra, para usar esse poder? Poder de determinação, poder de repreender o mal. Nem todo cristão se liga nisso. A gente está vivendo um tempo que as pessoas estão muito ocupadas, muita correria. Então as coisas da terra ficam trabalhando muito dentro dos cristãos, como nas pessoas, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho que comprar, eu tenho que negociar, eu tenho que não sei o que, eu tenho que ganhar, eu tenho. E as pessoas não têm que parar, irmãos, e ocupar a sua posição, passar a depender de Deus de verdade, ter uma comunhão com o Espírito Santo para assumir a sua posição. Quando o diabo vier tentar, quando um problema vier, a oração será firme, a oração será com confiança, a oração será uma oração, vamos dizer, com o poder do próprio Espírito Santo que ajuda. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede, nós não sabemos orar como convém. Comunhão com o Espírito Santo. Então o Noé, ele trabalhava dentro dele uma busca de Deus, ele pensava, e ele não tinha nada escrito como a gente tem. Reis para reinar, não deixar o diabo fazer bagunça, não dar escorregada, não deixar de desfrutar do poder de Deus, das bênçãos de Deus. Reis para reinar. E a segunda coisa, a segunda posição é sacerdote. Só que falar em sacerdote dos nossos dias, as pessoas vão dizer que nós somos loucos. Mas o mundo não entende isso. O apóstolo Paulo também diz que o evangelho é loucura para as pessoas que se perdem. E que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. A pessoa tem que abrir o coração. É aquilo que a gente sabe, né, gente, irmãos? Muita gente faz uma adesão ao cristianismo, mas nem todo mundo abre o seu coração para ter um encontro real com o Espírito de Deus. Porque a vida em Cristo é uma vida prática, de obediência à palavra, de respeito total à presença de Deus, mas é uma vida de busca. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Uma coisa que Jesus fala, gente, é que nós devemos nos alimentar da palavra cada dia. Tem dia, em determinado dia tem uma surpresa. De repente o cristão, por falta de uma palavra para aquele momento, ele se perde, ele cai, ele age de modo errado. E o Espírito Santo, ele vela para que o cristão tenha cada dia, tá, abençoado,
cada dia com poder, cada dia sabendo, não é, sair de situações sem cair no laço do passarinheiro, sem cair em ciladas, sem cair no pecado, sem tropeçar para não sofrer perdas, para não se machucar. O Espírito Santo colocou palavra para cada momento da nossa vida, mas nós temos que alimentar. Um outro erro dos cristãos, de muitos cristãos, é enjoar da palavra. Esse é um dos maiores erros de alguns cristãos. Às vezes você vai falar uma palavra para alguém que é evangélico, que é de Jesus, sabe que a pessoa, ela te corta de imediato, ela corta assim, já conheço. Mas se você observar, aí você percebe, você vê que a pessoa pode conhecer, mas ela não pratica. Por exemplo, você vai corrigir uma pessoa dizendo assim, você ainda não jogou o medo fora? Ah, parece que você não vive no planeta. Quer dizer, não entendeu, mas não quer ouvir. Aí você diz assim, não, mas não está escrito assim, eu conheço. Então é um erro muito grave. Você não enjoa da comida da sua casa. Então você não pode enjoar da comida do céu que Jesus trouxe. Ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então a segunda posição é sacerdote. Observa comigo agora o versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então agora nós vamos à posição sacerdotal, mas a responsabilidade de sacerdotes. E um exemplo simples é o apóstolo Paulo, que levava uma vida de oração. Ele orava por ele e orava pelas pessoas. Aqui em Efésios, voltando um pouquinho, carta aos Efésios, volta um pouquinho, no capítulo 1. No versículo 16, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 16, diz assim, vamos juntos? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós. Esse é um exercício sacerdotal, é um trabalho. Muita gente não leva a termo, não tem o foco. A palavra atual é foco. Biblicamente, propósito. Ou seja, colocar um propósito dentro de si, firmar no pensamento, sou sacerdote sobre a minha família, sou homem de oração, tenho prazer em falar com Deus. Então eu vou cada dia me colocar diante de Deus. Exercício sacerdotal. Agora, tem cristão que é tão inocente e fica compartilhando a sua intimidade com Deus, com pessoas que não têm entendimento de nada, que não entendem nada. E aí recebem aquela avalanche de críticas, alguns despreparados se aborrecem, se chateiam, alguns logo vão deixando a vida de oração e deixam de lado uma das maiores riquezas, que é a comunhão com o Espírito Santo. Nós, quem é de Jesus, deve com prazer ocupar a sua posição de sacerdote. No Antigo Testamento, só homens podiam ser sacerdotes. Novo Testamento, Jesus abriu para homens e mulheres. Na carta anterior, que é a carta aos Gálatas, o Espírito Santo colocou que em Cristo, homens e mulheres têm o mesmo nível em Cristo. Ele diz que se nós somos batizados em Cristo, somos de Cristo, homem ou mulher. E tem gente que não dá valor a isso. Então, igreja, a oração não pode ser um fardo. Orar tem de ser literalmente um prazer, porque é uma honra poder chegar diante do Criador e conversar com Ele. E mais ainda, levar problemas e entregar a Ele o que para Ele, para Deus, não tem dificuldade alguma.
Por isso a Bíblia diz: o justo viverá da fé. Então, viver da fé é fazer o que a palavra, o que Deus manda. Eu faço o que Deus manda, então Ele me justifica. Então Ele me dá atenção. Ser religioso, ser evangélico, não vai fazer diferença se não houver uma prática da palavra desde o coração. Então, sacerdote. O Noé construiu uma arca física. No Antigo Testamento, o ministério era físico. Então, ele cumpriu a sua missão sacerdotal e muito bem. A estimativa de tempo que a Bíblia apresenta é de 120 anos. 100 anos durou a construção. Mas 20 anos ele reuniu materiais, ele criou, ele inventou e ele construiu a arca. Para resumir, ele não desistiu, ele não parou, ele não se cansou, ele não enjoou, ele não retrocedeu, ele não olhou as circunstâncias. Será que os filhos de Noé davam alegrias a ele 100% o tempo todo? Com certeza não. Com certeza não, até porque quando eles saíram da arca por ordem de Deus, Noé estava reiniciando a humanidade, né? O novo dono do planeta. Noé plantou uma vinha, plantou um parreiral e bebeu o vinho e acabou ficando meio alto lá, e o filho caçula expôs o pai, que deu uma bobeira, e ele vai e expõe o pai. E aquilo aborreceu a Deus profundamente. Mas ele foi salvo, ele entrou na arca. Às vezes o cristão, irmãos, ele não ocupa o espaço sacerdotal porque ele olha as circunstâncias, as adversidades, o que o familiar fala, e ele perde o foco. O que você buscar de Deus de todo o coração, Deus vai fazer para você. Se você for verdadeiramente sacerdote. Então vamos atentar para essa grandeza, essa glória. Rapidamente voltando em Gênesis 7. Então vamos lá. Versículo de número 5, voltando ao 5. Quem lê comigo? E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Isso é viver da fé. Você não vê Deus, mas você tem certeza da sua existência. Você não vê Deus, mas você tem certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então você crê nas palavras da Bíblia e você obedece. E você faz o que Deus manda. Isso para as pessoas sem Jesus é absurdo. É loucura. Então, Noé, ele ganhou a classificação de justo porque ele ouviu a palavra de Deus, o que Deus falou com ele, ele creu, não duvidou, e ele obedeceu. Agora observa que ele construiu a arca para ele e para a sua família. Tem cristão que só ora pela família quando participa de um culto que é para a família. No seu dia a dia não tem esse foco. A construção da arca é dia a dia. Não tem um dia que você não precise dar umas marteladinhas na sua arca. Na arca que vai salvar a sua família. Tem que dar umas marteladinhas. Dentro da arca estava a preservação da vida. As coisas que eles precisavam. Precisa de um casamento abençoado. Coloca dentro dessa arca. Começa a orar. Está construindo a arca. E a arca está ficando pronta. Vai colocando as coisas ali dentro. A arca hoje é espiritual. Espiritual. Então o apóstolo Paulo, ele disse: eu não paro de orar por vocês. Falando pelo povo de Éfeso, que ele tinha como filhos. Eram filhos espirituais. Então Paulo disse: lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo entrava em oração, logo lembrava daqueles filhos. Paulo entrava em oração, logo lembrava daquela família. Paulo foi um sacerdote, um grande sacerdote. Construiu a sua arca.
A arca hoje é espiritual. Quando a gente chega no versículo, no capítulo de número 7, no versículo, você entra aqui no versículo inicial do capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a reis que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Uma coisa que a oração faz, irmãos, quando a gente chama a atenção de Deus para nós e para a família, é que Deus faz cessar a tormenta. Quem não leva uma vida de oração, irmãos, de repente vive em tempestades constantes. Por mais que o diabo tente, ele não consegue agir quando há orações trabalhando. Por quê? Porque Deus trabalha. Deus, ele dá atenção a quem o busca. Ele dá atenção a quem o escuta. Ele dá atenção em quem leva a palavra dele a termo, porque colocou dentro do coração. Então, a construção da arca hoje é espiritual. São as nossas orações. São 3 coisas que nós vamos ver agora, tá? 3 coisas. Bem simples. Simples mesmo. Bem simples. Bom, a primeira. O que faz parte da construção da arca para a salvação da família? O bom testemunho. A pessoa, o cristão, pode orar 24 horas, pode orar o tempo que ele quiser, pode jejuar, de colar o estômago nas costas. Se ele não tiver um bom testemunho em Cristo, pode ter certeza, a família toda vai virar as costas. Aquele é crente? Aquele é evangélico? Cruz credo. Sou melhor do que ele. O bom testemunho, vamos dizer que são pregos ali fixando bem aquela arca. É madeira forte. Vamos lá? Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículos de 14 a 16. Quem vai comigo? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Olha, gente, o que o diabo tenta para o cristão dar mau testemunho na brincadeira. Vai dizer para mim que o diabo não tenta usar até gente da família para te irritar. E por que você se irrita? Porque os teus olhos físicos observam a cara de deboche, escutam as palavras de provocação. Você não está construindo uma arca? Então foca a construção. Foca a construção. Tem um versículo de Eclesiastes. A gente já mexeu demais na Bíblia hoje, né? Muito, né? Mas tem uma palavra que o Espírito Santo diz assim: não deis ouvidos a todas as palavras que os teus servos falam, para não ouvires que ele te amaldiçoa. Tem gente que tudo escuta e presta atenção e guarda. Tem gente que ainda vai além. Me conte tudo e não me esconda nada. O que minha sogra falou de mim? É, gente muito bobinha. Só vai ouvir o que não queria, que não gostaria de ouvir. Só vai inflamar o coração. O sacerdócio vai para onde? Para o brejo. Vai para o buraco. As orações já não serão as mesmas. A construção da arca vai parar. Vós sois a luz do mundo. Seja a luz na sua casa. O cristão verdadeiro, irmãos, ele busca o Espírito Santo
E com o Espírito Santo, ele tem uma capacidade de suportar coisas que uma pessoa natural não tem. Sabe por quê? Até porque a gente leva os problemas a Deus e deixa lá no altar dele. Então a primeira coisa é, seja luz para sua família. Segunda coisa, tem gente que cansa das orações. E com o que falamos anteriormente, tem gente que tem prazer em orar pelos seus familiares quando eles estão em harmonia consigo. Tem que ter foco. Não importa se está tudo bem, se está tudo de cabeça para baixo. Ore, ore, ore. Lucas 18, 1. Segunda coisa, Lucas 18, 1. Quem vai comigo? Lucas 18, 1. Quem lê comigo? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. Não desanime das orações. Nunca pare de orar. Não pare. Agora se esforce para não se encher de problemas e deixar a sua oração pesada todos os dias. Ore todo dia. E a terceira coisa é: vigie para a sua fé não enfraquecer. Seja luz para a família, não pare de orar, não canse de orar. E a terceira coisa, alimente a sua fé. Como eu vou alimentar? João 6,57. João 6,57. João 6,57. Quem lê comigo? Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, se alimente da palavra. A palavra de Deus, irmãos, está escrita na Bíblia, é o pão da vida. É o maná do céu. Quando você lê a Bíblia, quando você ouve a palavra e você trabalha isso dentro de você, significa que você está comendo o alimento que Jesus trouxe do céu. Isso está te fortalecendo. Às vezes você vai, tá desanimado, tá triste, é tanto problema em família que você desanima, sua oração começa a enfraquecer. Aí vem uma palavra de Deus que te dá uma sacudida, você acorda, você bota aquela palavra dentro, você diz: não, vou continuar construindo a arca da salvação da minha família, vou parar de orar nada. Você sabe quem quer que você pare de orar? Preciso dizer? O diabo. O diabo não quer ninguém orando. O diabo não quer ninguém se alimentando espiritualmente. O diabo odeia casamentos. O diabo odeia comunhão entre pais e filhos, filhos e pais. O diabo odeia que irmãos sejam amigos. O diabo detesta que a igreja esteja unida em oração, na comunhão. Então, 3 coisas depois de tudo que nós ouvimos. Então, vamos lá. Seja luz para a sua família. E para ser luz, às vezes tem que suportar e levar as coisas a Deus. Segunda, não canse de orar, não pare, porque se você parar, literalmente, meu irmão, o diabo vai encontrar espaço. Não pare. E a terceira, então, é alimente a sua fé. Curve a sua fronte. Pai, muito obrigada. Nós agradecemos de todo o coração esse maná celestial, esse alimento tão maravilhoso, incomparável, que o Senhor nos dá. Obrigada, Jesus. Senhor, que possamos dar alegrias ao Senhor, de todo o nosso coração. E que não se perca o foco.
O foco é a salvação eterna, a salvação da família e desfrutar da comunhão do Teu Espírito e das Tuas bênçãos aqui na terra. Nosso Deus, agradecemos em nome de Jesus. Pai, o Senhor Jesus nos trouxe, veio para nos dar, Senhor, um poder tão maravilhoso e extraordinário, reis e sacerdotes. Senhor, que coisa linda. Noé ocupou o seu espaço, alegrou o teu coração, fez a grande construção da arca. E nós? Quando o Senhor diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, por que não despertar para uma vida de oração? Por que tantos embaraços? Por que se escuta tanto pessoas que não têm o mesmo foco, o mesmo alvo, o mesmo propósito? Senhor nosso Deus, perdoe pelas orações que não subiram, que não foram feitas, pela comunhão que não foi buscada. Perdoa pelo tempo ou os tempos de esfriamento da fé. Perdoa. Nós agradecemos, Pai, o que o Senhor está fazendo conosco hoje, levantando um povo para construir a arca da sua família. Pai, muito obrigada. De modo tão simples, Jesus diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então sabemos que não é crer na segunda e na quinta estarmos revoltados, mas é crer e trabalhar cada dia em favor da salvação da família e das tuas bênçãos. Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal?